Está sofrendo muito, está difícil a caminhada, não aguenta mais. Se você tem ouvido recorrentemente essas expressões, né, ou você tem pronunciado, esse vídeo também é para você. Meu nome é Tiago e esse é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Como é bom nós estarmos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus, para um tempo especial no colo do Pai, ouvindo mais e mais da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar seguimento ao nosso estudo da carta de Pedro. Nós já entramos no capítulo de número 3 na semana passada e hoje nós vamos finalizar o capítulo de número 3 e iniciar o capítulo de número 4. Como nós temos visto, Pedro escreve à igreja que estava sofrendo, uma igreja que estava passando por muitas lutas, por dificuldades, por perseguições, por calúnias, e especialmente neste trecho do capítulo de número 3 e no início do capítulo de número 4, Pedro fala sobre a importância do sofrimento da vida do ser humano, fala acerca do sofrimento, que ele não tem a ver sempre com o pecado, ou faz parte da vida, né? É melhor sofrer por fazer aquilo que é correto do que sofrer pelo pecado. Ele reforça também as questões do próprio Cristo, como ele sofreu e perseverou até o fim. Então eu creio, queridos, sinceramente, todo o meu coração, que este estudo vai encher o teu coração de ânimo, vai trazer forças se você estava cansado, ou vai te ajudar a lidar com pessoas que se encontram frustradas, desanimadas, cansadas, com a síndrome daquele que está sendo perseguido, ou neste momento que nós estamos vivendo de enfermidades, de coronavírus, de dengue. Isso também vai fortalecer o teu coração e vai te ajudar nesta caminhada em nome de Jesus. Como eu disse, Pedro escreve uma igreja que passava por isso, né? A igreja, os cristãos aqui da Ásia Menor, estavam passando por essa situação. Ele já exorta no capítulo 1, versículos 6 a 12, ele já fala acerca disso. E agora, a partir do versículo 13, que nós vamos estar lendo hoje, do capítulo 3 até o capítulo 4, o início dele, Pedro também fala acerca do sofrimento, do papel dele na nossa vida e como Cristo também sofreu e perseverou até o final. Quero te convidar então a ler junto comigo, pegar o teu caderno, pegar aí o teu lápis, tua caneta, tua Bíblia e nós meditarmos juntos. Se porventura você ainda não tem uma Bíblia, você pode acompanhar conosco os textos que nós vamos inserindo. É claro que tem alguns textos que nós colocamos a referência embaixo para que você possa estar lendo na tua casa, no teu momento devocional, para que nós possamos ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas a maioria dos textos nós vamos estar colocando para que você possa acompanhar conosco. Então vamos lá? 1 Pedro, capítulo de número 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo de número 6. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva,
não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracherias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos e pedimos que Teu Espírito venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, venha nos encher com Teu poder e com Teu discernimento, para que possamos compreender a Tua palavra e o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quem vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Pedro inicia com essa pergunta retórica e a resposta para ela é: ninguém. Ninguém há de nos maltratar se nós formos zelosos naquilo que é bom. Se nós tivermos um grande apreço e zelo por fazer aquilo que é correto, por fazer aquilo que é certo, por fazer aquilo que é bom. Porém, queridos, nós vemos aqui no verso 14 que ele diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Você sabia que nós podemos sofrer por causa da justiça? Você sabia que há essa possibilidade do sofrimento humano? Deus jamais Ele nos isentou do sofrimento. Jamais Ele declarou que nós não passaríamos por lutas. Pelo contrário, a própria palavra de Deus diz que no mundo nós temos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo. O próprio Jesus, Ele declara também em outro momento, dizendo: olha, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, o tempo de passagem que nós estamos aqui é um tempo onde nós passamos por lutas. É um tempo de sofrimento. Não é só aquele que é ímpio, aquele que comete pecado que sofre. O justo também sofre. Sofre às vezes por causa de perseguição. O justo também sofre porque nós estamos num momento de crescimento, de amadurecimento das nossas vidas. Aqui é a justiça de Deus que leva ao sofrimento, no caso aqui deste primeiro trecho do verso 14, sofre por causa da justiça. Essa justiça de Deus é a justiça que salva o arrependido e condena aquele que está vivendo no pecado. Eles estavam sendo perseguidos por quê? Por viver o que é correto, por fazer aquilo que é certo. A semelhança de Cristo, um homem sem pecado que era perseguido por curar as pessoas. Era perseguido por trazer palavras de mudança, de libertação, de transformação. Se nós somos perseguidos por esta causa, devemos nos gloriar. No próprio Sermão da Montanha, o Senhor Jesus enfatiza: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo fizerem toda espécie de invenções. Grande será o vosso galardão. O sofrimento humano faz parte da vida cristã. Agora, há sofrimentos e sofrimentos. Pedro ele descreve alguns modos de sofrimento. Nós podemos olhar lá no capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós podemos ver aqui que há um processo de amadurecimento, de crescimento
baseado no sofrimento humano. E não é só Jesus, Pedro, que também não é só, que falam acerca disso no Novo Testamento. Nós vemos Tiago também declarando isso no capítulo 1, verso 2 a 4. E aqui Pedro declara no verso 14, olha meus irmãos, não fiquem com medo por causa das perseguições, das ameaças, nem fiquem alarmados. Ou seja, nós devemos enfrentar os sofrimentos ou as notícias, por mais ruins que forem, não com medo, né? E nem ficarmos alarmados, espantados, mas lidar com as situações da vida com a coragem dada pelo Senhor. Certo de que o nosso Deus é Ele que governa todas as coisas. É Ele que tem o controle de todas as coisas. E a propósito, para toda ocasião, debaixo do sol. O sofrimento, ele deve ser visto como uma oportunidade para receber bênçãos espirituais, para receber crescimento, maturidade, e não como uma desculpa para comprometer a nossa fé diante deste mundo hostil. Qual é a nossa reação diante a possibilidade do sofrimento? Ao invés de reagir com medo, nós devemos colocar agora outros aspectos no nosso coração diante dos momentos difíceis. Um dos aspectos que eu gostaria de declarar neste momento é que nós devemos reagir com a nossa devoção a Cristo. Olha o que o verso 15 nos diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Temer a Cristo, reverenciar, entronizá-lo nos nossos corações como soberano da nossa vida. Isso vai nos possibilitar, queridos, como cristãos, a substituir o medo e a preocupação pela confiança, pela fé e pela esperança. A submissão a Cristo e a nossa entrega total a Ele e aos seus propósitos soberanos produzem em nós coragem, intrepidez e força para triunfar diante das mais adversas situações. Deve gerar em nós, também em nossos corações, a prontidão para defender a nossa fé. Ainda no verso 15, estando sempre preparados. Além de nós recebermos bênçãos por meio do sofrimento, nós também temos a oportunidade, queridos, de defender a nossa fé enquanto temos sido perseguidos. Este momento é uma grande oportunidade de frutificação, de enaltecer a Cristo, de declarar a nossa fé em Cristo e viver a realidade do nosso testemunho acerca daquilo que Cristo é na nossa vida, do que Ele fez e continua fazendo na nossa história. Um outro aspecto que está no versículo de número 16, fala acerca do nosso modo de falar, o modo de dar o testemunho, né? Com mansidão e temor. Nós temos visto neste tempo muitas pessoas falando em nome de Cristo com a sua voz irada ou com um tom elevado de briga, de discórdia, de combate, né? Mas olha que interessante, Pedro nos diz que nós devemos dar o testemunho com mansidão e temor. No momento de animosidade, de ansiedade, as nossas palavras elas precisam ser comedidas. Palavras mansas, doces, para que possam achar morada num coração. Não momentos com palavras agressivas. Há momentos para isso. Há momentos para palavras num tom mais profético, de exortação. Mas até a exortação, queridos, ela precisa ser de bom tom, com palavras que acham lugar nos corações. Também deve gerar em nós, ainda no verso 16, a nossa consciência pura. E é interessante porque a boa consciência, ela permite que nós, como cristãos, sejamos livres de peso, de culpa, quando nós enfrentamos a hostilidade e a crítica do mundo. É muito comum, queridos, nesses momentos, pessoas que vivem nas suas vidas pervertidas, nós vamos falar um pouquinho disso logo adiante, olharem para nós como cristãos com um olhar de julgamento, de crítica, um olhar já áspero, hostil,
Mas quando nós falarmos acerca de Cristo, nós devemos falar e a nossa voz ser acompanhada de um estilo de vida coerente. A nossa consciência pura, não apenas pela convicção do perdão dos nossos pecados, garantida por Cristo, mas carregada de uma prática, de uma praxis coerente com a nossa pregação. Não adianta nós falarmos se a nossa vida já não fala. Nós precisamos testemunhar através da nossa vida. Aquilo que nós citamos na nossa lição passada, que nós devemos, a palavra de um dos pais da igreja, evangelizar sempre, se preciso for, usar as nossas palavras. Palavras devem ser atestadas por atitudes. Que assim seja também nos nossos corações. Pessoas que falam uma coisa e vivem outra, servem para escárnio, servem como um mau testemunho. Que a nossa prática seja igual ao nosso falar. Que nós possamos caminhar com essa integridade. Que nosso estilo de vida seja coerente com o evangelho que nós pregamos. O verso 17, ele diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Outra forma de lidar com o sofrimento é entender que faz parte da vontade de Deus. É melhor continuar a praticar o que é bom, segundo o nosso texto, porque isso agrada a Deus. E se tiver mesmo que sofrer, queridos, considere que você está sofrendo por fazer o que é bom. Há muitas pessoas que diante do sofrimento pensam em negar a fé, abaixam a guarda, correm para o pecado. Eu estou sofrendo, então eu vou me embriagar por causa disso. Eu estou sofrendo no meu casamento, eu vou procurar o adultério. Estou sofrendo no meu emprego, então eu vou falar mal do patrão. Queridos, se você está sofrendo, que você sofra por fazer o bem e não sofrer por fazer o mal. Entenda que quando nós sofremos por fazer o bem, a razão está conosco. E nós continuamos firmes na fé, tendo em vista os outros pontos que eu apresentei anteriormente. Agora, se sofremos porque fizemos o mal, perdemos toda a razão daquilo que estávamos fazendo. E a nossa vida começa a viver uma caminhada de incoerência na nossa vida religiosa, nossa vida como discípulos de Cristo. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Note aqui, queridos, que Pedro aponta para Cristo como modelo das nossas vidas. Nós vemos este trecho nos mostrando e apontando o ministério de Cristo, a efetividade dele, sendo justo, sofrendo por nós, injustos. E ele apresenta aqui que a obra de Cristo, através da sua morte e ressurreição, foi completa, absoluta, não se repete, não precisa de acontecer de novo. Tem uma canção bastante conhecida no nosso meio, que ela declara, como se Jesus estivesse falando a nós, eu morreria de novo naquela cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu não tenho dúvida de que se fosse necessário, ele faria tudo de novo. Mas eu quero te contar algo. Se você não sabe, não é necessário. A obra de Cristo aconteceu e basta. Ela é plena, perfeita e alcança as nossas vidas. De uma vez por todas, de maneira completa, perpétua, não requer repetição. E se estabelece uma diferença entre os sacrifícios expiatórios do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, da religião judia, e o sacrifício de Cristo. Os sacrifícios da religião eram constantes e sempre perdiam a sua validade, mas o sacrifício de Cristo salva. Ele resolve todas as coisas de uma vez por todas. O triunfo da morte de Cristo está expresso na seguinte frase: para conduzir-vos a Deus. O véu do templo já foi rasgado, querido. E quando ele se rasga do alto até a parte mais baixa, aquele largo e grosso véu, ele desnuda a religiosidade,
porque já não havia mais a Arca da Aliança, já não havia mais os utensílios ali do Santo dos Santos. Jesus, ele rasga o véu, desnuda aquela mentira da religiosidade e traz as boas novas de salvação. Traz a salvação perfeita para as nossas vidas. E simbolicamente, com essa ação, ele mostra o quanto o caminho perfeito, que é ele mesmo, está aberto, nos levando de volta para Deus, nos dando a condição do acesso pleno ao trono da graça de Deus. O comentarista MacDonald, no seu comentário popular, ele chama a atenção para 6 características da aflição do Senhor Jesus, que servem aos cristãos como estímulo diante do sofrimento. Ele apresenta as seguintes: foram expiatórias, livrando pecadores do castigo por seus pecados. Segunda característica, foram eternamente eficazes, ele morreu de uma vez por todas e resolveu o problema do pecado. Terceira, foram substitutivas, o justo morreu pelos injustos. Foram reconciliadoras, por meio da sua morte fomos conduzidos a Deus e o pecado que causava alienação foi removido. Em quinto lugar, foram violentas, ele morreu nas mãos de executores. E em sexto e último lugar, culminaram com a ressurreição, foi vivificado no Espírito. Que tremenda obra de salvação Deus tem para as nossas vidas. Mas uma outra face da obra de Cristo é a obra condenatória. A partir do versículo 18, nós vemos que vivificado no Espírito fala da era espiritual, daquele que está vivendo esta realidade. Mas diz o texto também que nesse mesmo Espírito ele pregou aos espíritos agora aprisionados, versículo 19. E a primeira questão que nós devemos responder neste momento é: quais são esses espíritos, né? Quem eram? E esses, à luz deste contexto, os espíritos em prisão, né, eram os homens do tempo de Noé. A segunda questão é: quem pregou? Jesus pregou a eles e o fez por intermédio de Noé. Note que quando Noé ele prega a mensagem de salvação, né, elencada aqui a citação no versículo 19, né, apenas ele e sua família creram. E no texto aqui é citado, né, apenas os 8 foram salvos. Todos os demais homens da época, os desobedientes, entre aspas, que não consideraram a longanimidade de Deus enquanto se preparava a arca, foram condenados à morte no dilúvio. Então esse trecho faz referência a toda aquela geração incrédula, desobediente, que ainda tirava sarro de Noé por estar cumprindo a vontade e a ordem de Deus, construindo a sua arca. Vemos que a obra de Cristo tem o efeito salvífico para aqueles que creem, para os que não creem, o efeito condenatório, e há um efeito atual da obra de Cristo, trazendo para o nosso dia, do dia a dia, no versículo 21 e 22, nós vemos todo o símbolo do batismo. Nas águas do dilúvio podem simbolizar, então, o batismo atual para as nossas vidas. A identificação com Cristo operada através do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Ou seja, trata-se da regeneração que nós, como pecadores, passamos quando somos encontrados por Cristo. Somos transformados. E isso resulta numa nova disposição de alma, de espírito, um comprometimento com o Senhor, de transformar as nossas vidas, de viver uma vida nova para a glória de Deus. Dr. Russell Shedd, comentando essa passagem bíblica, ele diz o seguinte: assim como a arca resistiu ao dilúvio, separando seus 8 passageiros do julgamento, infligindo sobre os seus habitantes da terra que desafiavam a Deus, as águas batismais marcam a decisão de fé necessária para receber a salvação. É claro que nós não cremos que o batismo é que traz a salvação. O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Mas o dilúvio, aqui representado como o batismo, ele marca o momento de algo que já aconteceu na nossa vida, onde nós somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. E as águas ali no batismo atestam publicamente esta realidade
experimentada e vivenciada com Cristo. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O batismo ele não é aquele que consiste na remoção da imundícia da carne, como um banho simples, né? Como alguém que chega de um dia de trabalho sujo, imundo, e toma um banho e remove a impureza da sua carne. Mas é um meio que Deus escolheu para marcar a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, se alguém quiser ser salvo, deve se achegar a Deus com o desejo de obter uma boa consciência, de ter uma prática transformada, uma nova vida e boa vontade para se adequar às condições, né, o arrependimento e a fé, para desfrutar desta vida. O batismo ele só tem eficácia se houve mesmo uma transformação, porque ele é um sinal visível de uma graça invisível. Não adianta você chegar a Deus e falar, eu vou me batizar porque aí sim eu serei salvo. Não, seja salvo, né? Creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Ele, porque você vai ter uma experiência com Ele. E depois então, faça o seu batismo e a sua pública profissão de fé. O texto termina falando acerca do Senhor Jesus ressurreto, aquele que foi exaltado mediante a ascensão e a entronização à destra do Pai. Em consequência, todos os seres perversos ficaram e invisíveis ficaram-lhe sujeitos. No versículo 22, no finzinho, declara. Quando nós vamos para o versículo de número 1 do capítulo 4, Pedro ele nos diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracherias, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Vivam conforme o modelo de Cristo. Não é o modelo do vizinho, não é o modelo da vizinha, do fulano, do ciclano, do beltrano. É conforme o modelo de Cristo. Ah, queridos, como é tremendo isso. Entendemos esta realidade magnífica do Senhor para as nossas vidas. E no versículo 1 e 2 ele declara, olha, vocês devem abandonar as práticas antigas, deixar o pecado. Que a nossa vida não é mais orientada pelas aspirações doentias da nossa natureza pecaminosa e carnal. Não é mais governada pelo louco que mora dentro de nós. Somos governados agora pelo Espírito. E aquele que rompe com o pecado, mediante o Espírito Santo, ele consegue se submeter voluntariamente à vontade de Deus e vencer a natureza pecaminosa carnal. É claro que é uma luta constante para as nossas vidas. Mas Pedro ele aponta aqui para nós abandonarmos algumas práticas antigas. É claro que ele não elenca todas, faz parte do contexto dele. Então você que de repente fala, essa parte minha e você sabe que é pecado, o pastor não citou ali. Né? Fica tranquilo, se você sabe que é pecado, pecado é pecado. Então abandone essas práticas em nome de Jesus, tá? Para que você seja de uma vez por todas livre. Abandone as práticas antigas. E ele aqui cita no verso 3 a vontade dos gentios, que consistia na prática dos homens ímpios, que deviam ser abandonadas então por todos os cristãos. Ou seja, não vivam como vivem os gentios. Não vivam como vivem os gentios. E vivam de modo novo. E ele aqui aponta as dissoluções, faz referência aos excessos, principalmente de natureza sexual. Tanto aquele que é solteiro, que não deve entrar pela essa vida de uma sexualidade, aguardar o casamento na pureza e santificação. Aquele que é casado também, não cair nessas questões da sexualidade com outras pessoas ou com pornografias.
né? Ou até dentro do próprio casamento, se não há um consenso entre os dois e um dos dois está de forma exagerada, exacerbada, fala dos excessos, né? De sensualidade e de libertinagem. Segundo, ele trata sobre as concupiscências, desejos carnais, que são difíceis de colocar freio. Note que os desejos carnais, muitas pessoas eles apontam diretamente para a sexualidade, mas fala de todas as áreas. Por exemplo, pessoa que faz muitas compras, é desenfreada nas suas compras, quer sempre comprar mais e mais. Desejos carnais. Pessoa que é glutão, né? Glutonaria faz referência a comer demais. Come demais, é desenfreado na sua vida de comilanças, né? Diz respeito a concupiscências. E assim por diante, queridos. Como também na área da sexualidade. Fala então de qualquer desejo carnal desenfreado, que você não coloca então freio. Ele coloca também aqui as borracherias, orgias, bebedice, ou seja, atitudes que são comuns em festas, né? Que as pessoas excedem, bebem demais, comem demais, perdem o controle das suas vidas. No outro momento, o próprio apóstolo Paulo ele diz, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não perca o controle para o vinho, né? Deixe ser controlado pelo Espírito. Perca o controle da sua vida para o Espírito Santo. No demais, sejam controlados. E em último, ele coloca, então, depois de falar sobre as pessoas que ultrapassam os limites da sobriedade, as detestáveis idolatrias, ou rituais desenvolvidos nos cultos pagãos, que incluíam banquetes, orgias sexuais e outras práticas. Fala de tudo aquilo que ocupa Deus na nossa vida, o lugar de Deus em nós, idolatrias. Pedro, ele fala, olha, abandone isso. Abandone essas práticas, não vivam como vivem aqueles que não foram lavados e regenerados pelo Senhor. E no verso 4 ele justifica, né, de certa forma, ampliando a nossa visão acerca das práticas. É lógico, não devemos praticar porque é pecado, mas aqui Pedro coloca mais algumas questões. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Olha que interessante. Por isso, difamando-os, estranham que não concorrais com eles. Eles olham para as nossas práticas. É muito comum, né, geralmente quando nós vamos a alguma formatura, né, e estamos ali com a família ou algum conhecido que não tem as mesmas práticas no mundo, é muito comum, as pessoas nos olham e ficam achando estranho, né? Por que a gente não precisa ficar embriagado para ser feliz? Porque nós não precisamos cometer excessos. E esses momentos de festa geralmente são momentos onde a carne governa, onde os excessos vêm à tona, onde há muita promiscuidade, onde há prostituição, onde há bebedice, onde há uma perda de controle. Não para o espírito, mas para a própria carne. É isso que Pedro diz, olha, não façam isso. Para que quando os ímpios olharem para vocês, eles possam estranhar. Por que vocês vivem de uma forma tão diferente? Mas também fique tranquilo, queridos. Talvez você fale, pastor, eles vivem desse jeito, e aí? Fique tranquilo. Aqui Pedro diz, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. A competência de julgar as pessoas não é minha nem tua. Então tira essa veste de juiz aí, né? Juiz da eternidade, e para de julgar, querido. E comece a colocar diante do Senhor. É Ele que vai julgar. Ele é competente para julgar vivos e mortos. Foi para este fim que o Evangelho foi pregado, também a mortos, né? Vai haver um acerto de contas. Muitas vezes, queridos, é necessário nesse processo de santificação, né, nós rompermos com alguns relacionamentos. Eu entendo, por exemplo, que nós devemos ter relacionamentos que influenciam. Existem algumas gamas de relacionamentos na nossa vida. O primeiro deles são relacionamentos que acrescentam na nossa vida. São pessoas maduras na fé, pessoas maduras na vida do dia a dia. E eu gosto muito de estar com essas pessoas. São pessoas que acrescentam maturidade na minha caminhada, que dão palavras de discernimento, palavras da Bíblia, que orientam a minha vida e me ajudam.
Existem os relacionamentos que você tem de uma amizade tranquila e sadia, onde há uma troca constante de crescimento. Mas há relacionamentos que não são saudáveis. São relacionamentos onde nós não conseguimos influenciar as pessoas. Se for um relacionamento onde você pode, aí entra uma terceira classe de relacionamentos, onde você influencia as pessoas, onde você está ali para evangelizar, para declarar o reino de Deus, ok. Mas se você está fazendo parte de um quarto momento de relacionamentos, onde apenas você está sendo influenciado, que seria semelhante ao primeiro, mas está sendo influenciado negativamente, aí se difere do primeiro, corte esses relacionamentos, amadureça, se fortaleça no Senhor, para que você não seja mais influenciado por esses tipos de relacionamentos na sua vida. Tendo em mente que sim, como eu disse há pouco, vai haver um acerto de contas. Versículo 6 diz que o Evangelho ele foi pregado também aos mortos. Indica que essa mensagem também outrora foi pregada aos mártires, aqueles que agora estão mortos. E eles foram julgados na carne, condenados então ao martírio segundo os padrões humanos. Mas eles estão vivos espiritualmente depois da morte. E apesar de terem sido considerados loucos nesse plano terreno, diante do Senhor eles estão sendo honrados pela eternidade, vivendo no Espírito segundo o nosso Deus. Eu quero te convidar a pesquisar um pouquinho mais sobre John Hus. Ele foi executado em 1415, foi queimado vivo pelo Evangelho, um dos reformadores, e ele então morreu cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que foi perseguido por fazer o bem. Tem até um filme antigo acerca dele, quero te encorajar a procurar aí no YouTube, no Google, você vai encontrar algo maravilhoso para aquecer o teu coração e trazer esperança e fé para a tua vida. Finalmente, irmãos, eu quero te encorajar a ter uma caminhada firme, fiel, mesmo no tempo de angústia e perseguição. Nós estamos vivendo um momento de lutas, de incertezas, mas o cristão ele não se desespera, ele não fica apavorado, o cristão confia no Senhor e ele aproveita a oportunidade que este momento traz para crescer, para amadurecer, tendo em vista Cristo. Eu quero te convidar a imitar juntamente comigo a Cristo, confiando no Senhor e colocando as nossas vidas diante dele. Eu quero deixar, antes de orar, 2 perguntas para você. Se você sofresse o risco de ser submetido a sofrimento e acontecesse com você isso, como você reagiria? Trazendo para o nosso contexto, se você perdesse um ente querido em virtude do coronavírus ou de outra situação, como você reagiria diante de Deus? Pergunta difícil. Talvez a resposta que vem ao teu coração não seja uma resposta muito certa, mas eu quero te encorajar a permanecer firme sobre qualquer circunstância. A minha palavra aqui, querido, fique tranquilo, não é um prenúncio de morte ou de alguma coisa. Se aquiete, se acomode. Mas é só para ver que muitas vezes nós não confiamos tanto quanto declaramos em Cristo Jesus. Será que nós, em segundo lugar, conseguimos suportar os sofrimentos como Cristo suportou? E uma segunda pergunta dentro deste segundo momento: em que aspecto é mais fácil, em que aspecto é mais difícil suportarmos os sofrimentos como Cristo suportou? Eu espero que esta ministração possa te ajudar, querido, a entender que o sofrer faz-nos crescer, amadurecer e viver a vida como Cristo assim deseja. Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor olhe para cada um de nós, para esse irmão, essa irmã que está nos assistindo neste momento. Talvez ele tenha passado por sofrimentos, talvez ela tenha passado por lutas, dificuldades, por perseguições. Mas eu quero te pedir, Senhor, que haja um fortalecimento do Senhor nesta vida. Que o Senhor esteja fortalecendo, enchendo com graça, com misericórdia, com o teu poder. E que esse sofrimento
seja transformado em virtude, em fidelidade, em firmeza de coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir esta ministração para que possamos ampliar cada vez mais os nossos horizontes, levando o Evangelho e a Palavra de Deus. E compartilhe também com os seus amigos. Compartilhe aí no Instagram, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Compartilhe de todas as formas possíveis para que mais e mais pessoas comecem a ser fortalecidas na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus.